Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21, encerrando a primeira carta a Timóteo. Você poderia perguntar, nossa, mas por que você deixou esses dois versículos para o final? Porque apesar de só dois versículos, e a gente ter, né, uma reflexão mais curta, por assim dizer, é um ponto dentro desta carta importantíssimo, essencial para a nossa fé. Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui Paulo está falando da tradição da igreja. Nitidamente, claramente, como já disse anteriormente aqui a própria Timóteo. E ele fala dessa falsa ciência que, aqui se você pegar, quem tem a Bíblia de Jerusalém, se você pegar a nota de rodapé, e talvez uma outra tradução você também tenha, ele chama essa falsa ciência de gnose, pretensa gnose, ou gnosticismo, uma das primeiras heresias da igreja, refutada também por Irineu. E que Jesus não era Deus, e etc. Enfim. Por que é tão importante guardar o depósito? Depósito da fé. Guardar a tradição. Aquilo que aprendeu desde o princípio, como nos ensina São João na sua primeira carta. Porque é isso que nos mantém católicos. É isso que nos mantém numa fé católica. Quando se abandona isso, acontece o desvio da fé para uma heresia. E foram várias tentativas durante o nascimento da igreja e pós-nascimento da igreja de grandes heresias, de grandes problemas que foram acontecendo e que católicos, né, padres, bispos, foram convencendo outros a acreditar em determinadas realidades que não tinham sido ensinadas pelos apóstolos. E graças a Deus, sempre santos foram levantados para defender a igreja, de maneira que ela sobrevive até hoje, graças a essa tradição, a esse depósito da fé. Aí você poderia dizer, nossa, mas e o protestantismo? E a reforma protestante? Pronto, aconteceu. E a igreja ortodoxa? Sim, mas a questão da ortodoxa é algo mais diferente, né, vamos dizer assim, do que uma grande heresia. Por exemplo, como negar pontos chaves da nossa fé católica. Negar coisas assim, inegáveis, que a igreja sempre creu em todo o tempo, desde os inícios, e foi guardado esse depósito da fé. O sacerdócio de Cristo e o sacerdócio da igreja, dos padres, a Eucaristia, né? a fé e a intercessão dos santos, sobretudo a da Virgem Maria. Então, os dogmas da igreja, Imaculada Conceição, da Mãe de Deus, do Santíssimo Sacramento, são coisas que nós aprendemos desde o princípio e aprendemos na catequese católica, que nós devemos guardar.
e procurar entender e procurar se aprofundar. E quando alguém questionar você, falar etc, 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 e você talvez não tenha grandes respostas, sim, na ponta da língua, enfim, mas não há dúvida na sua fé, mas você não sabe explicar. Diga para essa pessoa, fala, meu irmão, existem muitos livros que você pode adquirir nas nossas lojas católicas para estudar sobre isso. Existem livros mais antigos do que qualquer outra denominação cristã. Existem livros sobre a fé com mais que o dobro, com o triplo do tempo de que qualquer outra denominação cristã, para explicar realidades como essa, porque já houve questionamento anterior. Então, você que é católico, e por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo está falando, Timóteo, guarda o depósito. Que depósito é esse? A fé, a tradição que ele recebeu. Evita o palavreado vão. Não entra em discussão boba. Palavreado vão e ímpio. Né? Também com coisas que não só não vale a pena discutir, né? Vamos discutir, vamos falar sobre discutir religião, não se discute. Se respeita, mas não discute. Você pode falar da sua e dizer que a pessoa é convidada, mas não precisa brigar com ninguém por causa de religião. Respeita a decisão da pessoa. Jesus respeitou a decisão e respeita as decisões dos outros. Nós vamos falar de nós, falar de Jesus, falar do Evangelho, falar das riquezas da igreja, respeitando os outros. Mas entrar em discussão, palavreado vão, muito menos ímpio, né? Porque é discussão de baixo calão, falando de coisas mundanas. E as contradições de uma falsa ciência. Ideologias, etc. Que Paulo também fala isso. Evita isso. Nós que somos de Deus e que já conhecemos Jesus, a gente não precisa entrar nessas coisas. Isso só faz o quê? Olha o versículo 21. Pois alguns, professando-a, uma falsa fé, e aí misturando as realidades do mundo com a fé verdadeira, se desviaram. Se desviaram da fé. Qual é o risco de perder a fé? Por quê? Porque quer colocar a ideologia como chave de leitura da fé. Quer colocar uma ciência humana como chave de leitura da fé. E não é assim. Se fosse assim, a gente não precisava de Jesus vir aqui para ensinar nada. Mas não, Deus veio ao mundo, ensinou, formou sua igreja e ela tem o depósito da fé. Para que nós tiremos dúvidas, a gente precisa se aprofundar. Então, se você tem dúvidas, se aprofunde no conhecimento da sua fé. Catecismo da Igreja Católica, outros tantos livros, livros de santos, estão à sua disposição para você conhecer mais. E, acima de tudo, faça a experiência de Deus pela oração e a oração com a palavra. Ele mesmo vai falar com você. Ele mesmo convencerá seu coração. Vamos anotar no diário? Bom, tá difícil, né? São ordens de Deus, versículos 20 e 21. Encerrando assim a primeira carta a Timóteo, depois tem a segunda, que é em seguida, que nós vamos ler também. Essa carta a Timóteo é um pouco menor, tem apenas 4 capítulos. Convido você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza, e vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Tá preparado? Bom, se não está, vou deixar vídeos aqui à sua disposição para que você aprenda o método e já comece conosco. Tem coisa importante para você na descrição do vídeo também. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.